Homem pede para moradora de rua fingir ser sua noiva, mas quando sua mãe a vê seu coração quase para. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Ramon Almeida sorveu um pouco de seu copo meio cheio de uísque enquanto observava os homens no bar. Não era uma obsessão pessoal dele verificar as pessoas com quem faria negócios, ele não estava prestes a cometer erros e contar suas perdas em vergonha. Cancele a reunião com a SAR Tecnologia, diga a eles que só faria negócios com eles na próxima vida, sinalizou para seu guarda-costas, que apenas assentiu, sabendo o que fazer. Ramon ergueu o dedo e rapidamente o abaixou ao ver os homens nojentos que agora tentavam assediar a moça, e o barman corria em sua direção. Bom, guarde sua saudação para outra pessoa. Acho que você é cego e não consegue ver o que está acontecendo ali, o barman fez uma reverência antes de correr para a cena. Ramon estalou a língua, jogou algumas notas na mesa e saiu do bar. Seu carro esperava, com a porta lateral já aberta pelo guarda-costas. Diga a Carlos para trazer minha moto. Pode ir. O guarda-costas pegou o telefone, fazendo a ligação. Ramon não estava com humor para se recolher ainda. Não vai demorar, senhor. Logo estará aqui. Ramon acenou, gesticulando que ele poderia ir. Não era sempre que ele podia ficar sozinho, respirando ar fresco, sem ninguém sugando elogios de sua garganta. Ele se encostou na parede, os olhos fixos na estrada enquanto esperava sua moto chegar. As ruas da cidade estavam mais vivas à noite, mas ele estava perdido em seus próprios pensamentos para perceber. De repente, a porta do bar se abriu com força e uma garota de cabelo selvagem e encaracolado saiu visivelmente chateada com algo. Ele observou enquanto ela desabava na calçada com uma bolsa presa à cintura. Algo nela parecia familiar, mas ele não conseguia identificar o que exatamente era. Ela se levantou abruptamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Nesse momento, seu telefone vibrou pela enésima vez. Ele gemeu, sabendo bem quem era. Oi, mãe. Como você está? Atendeu, tentando soar casual. Não tente me enganar perguntando como estou. Estou te ligando há mais de uma hora, Ramon, mais de uma hora. Não é o que parece, mãe. Eu estava ocupado com o trabalho e também tive uma reunião, respondeu, tentando se esquivar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu estive no seu trabalho mais cedo, e sua doce secretária me disse que você não esteve lá o dia todo. Eu estava na área e decidi dizer oi. Ramon suspirou suavemente, fazendo uma nota mental para trocar a secretária. Não podia manter alguém que não seguia as instruções dadas. Mãe, não é o que. Não diga mais nada. Bem, estamos indo te visitar em breve. Seu pai e eu queremos ver você e sua noiva. O coração de Ramon parou. Ele não esperava por isso. Tinha dito à mãe que havia encontrado alguém especial, mas era tudo uma farsa. Ele só precisava dar algo para ela se apegar, mas não esperava que ela planejasse isso agora. Ele estava preso. Mas, mãe, ela está ocupada. Sem desculpas. Não quero ouvir uma palavra do que você estava dizendo. Apenas se prepare para me receber no meu aniversário, ela riu como uma adolescente. Mãe, ela já havia desligado a ligação, deixando Ramon em uma enrascada. Sua mãe sabia o que estava fazendo ao fazê-lo recebê-la em um dia tão importante. Nesse momento, Carlos, vestido de preto, chegou na moto de Ramon. Senhor. Ramon levantou a mão, interrompendo-o de falar. Carlos deu um passo à frente, entregando as chaves ao chefe, que sem dizer uma palavra, saiu em disparada na moto. Enquanto acelerava, o vento batia em seus cabelos, puxando-os para trás. Tudo o que ele queria naquele momento era sentir o ar em cada centímetro de seu corpo, sem se importar se alguém estava olhando. Era apenas um daqueles dias, e a ligação de sua mãe foi a cereja no bolo. Onde ele deveria encontrar uma garota para fingir ser sua noiva? Se decidisse não fazer nada, tinha certeza de que ela o emparelharia com uma das inúmeras garotas da lista dela. Ele sorriu, lembrando-se de como ela veio visitá-lo só para perguntar se ele era gay ou não.
Havia todos os tipos de rumores sobre ele devido à sua abstinência de atividades sociais. As únicas atividades sociais que frequentava eram aquelas que não podia evitar, e essas raramente envolviam garotas dispostas a se entregar a ele por qualquer coisa. Agora, ele precisava encontrar uma garota disposta a cumprir suas ordens por algumas semanas. Depois, ele ligaria para sua mãe, dizendo com voz triste que ela provavelmente assustou a garota, o que o livraria do gancho por um tempo e lhe daria mais tempo para o próximo plano dela. A pergunta que passava por sua mente era como encontrar uma garota assim sem atrair atenção indesejada. A garota permaneceu imóvel, olhando para a noite enquanto suas lágrimas secavam nas bochechas. Sua mente estava a milhões de milhas de distância, incapaz de processar os eventos que haviam acabado de acontecer. Ela se sentia em transe, com o corpo dormente, acima de tudo, a alma esmagada. Enquanto estava ali, tornou-se consciente de uma figura observando-a do outro lado da rua. Era um homem, alto e imponente, olhando para ela com uma intensidade inexplicável. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele começou a caminhar em sua direção, sem se importar com a rua ou com o fato de que sua moto poderia ser roubada. Por um momento, ela pensou que ele iria passar por ela, mas em vez disso, parou bem na sua frente. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos estavam fixos nela. Ele não pôde deixar de notar seus olhos ferozes. Ela estava uma completa bagunça, o rosto marcado pelas lágrimas. Apesar de seus olhos, havia algo nela que o atraía, mais do que ele poderia dizer. Ela exalava problemas, visíveis em seus olhos também. Alguém como ela tinha muita bagagem, não condizente com ele ou com o acordo que estava prestes a propor. Seus pés estavam enraizados no chão, incapazes de se mover para longe dela. Ei, você está bem? Ramon finalmente quebrou o silêncio, observando enquanto a moça hesitava, olhando ao redor. Não estou aqui para te machucar, ela zombou, olhando para tudo, exceto para ele. É o que todos dizem. Eles... Ramon cruzou os braços, interessado no que ela estava dizendo. Corações partidos, caras que só me querem por uma noite, mas vão embora quando percebem que não sou uma. Eu sei que você não é, murmurou Ramon. Vi você sair do bar mais cedo, chorando como se seu mundo tivesse desmoronado. Ele continuou, respondendo ao olhar questionador dela. A moça mordeu o lábio inferior, provavelmente pensando no que dizer. O que você quer? Como tem tanta certeza de que quero algo? Só estou preocupado. Você está lá fora há mais de 2 horas, ele respirou suavemente. Meu palpite é que você não tem onde ficar ou está esperando por alguém. Você não sabe nada sobre mim. Julgando pelo seu visual e pela sua moto, posso dizer que é um garoto rico procurando a próxima garota para usar. Desculpe, mas sugiro que procure em outro lugar. Ramon sorriu, tentando encontrar a melhor maneira de salvar a situação. A propósito, sou Ramon, estendeu a mão direita para um aperto de mão, com os olhos se apertando nos cantos. E você é? A moça zombou do fato de ele ter ignorado sua declaração anterior. Melissa, finalmente respondeu. Os olhos de Ramon brilharam como se tivesse encontrado algo espetacular. Um nome bonito para uma garota bonita, disse Ramon. Poupe-me. Tenho certeza de que é isso que diz a todas as outras garotas. Não vai funcionar comigo, Melissa revirou os olhos, tentando soar desdenhosa. Tenho uma proposta para você. Melissa observou enquanto o homem à sua frente ria suavemente como um bebê recém-nascido. Quer ouvir? Melissa cruzou os braços, estreitando os olhos para ele. Que tipo de proposta? Posso te arranjar o emprego dos seus sonhos, Melissa. E se seguir adiante, vou te dar uma casa, uma bela propriedade à beira-mar, toda sua. Melissa bufou, revirando os olhos. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra. Estou dizendo a verdade, Melissa. E estou disposto a fazer o que for preciso para que isso funcione. Ramon inclinou-se ligeiramente, os olhos nunca deixando os dela. Melissa levantou uma sobrancelha, se perguntando o que Ramon queria. Qual é o truque? Perguntou, sabendo muito bem que tudo isso não seria servido a ela de bandeja de ouro.
Preciso de uma garota para fingir ser minha noiva por algumas semanas. Depois disso, te darei a casa. O emprego dos seus sonhos pode ser arranjado em poucos minutos. Os olhos de Melissa se arregalaram de incredulidade. Você quer que eu finja ser sua noiva? Você deve estar brincando. Não fique muito surpresa. É isso que quero, apenas algumas semanas, sem amarras, e estou disposto a pagar muito bem por isso. Melissa balançou a cabeça enquanto sua mente corria com as implicações. Era bom demais para ser verdade, ela sabia. Nem sequer sabia quem era aquele homem e, ainda assim, estava falando com ele no meio da noite. Naquele momento, 2 homens saíram do bar conversando entre si. Ramon, o que você está fazendo aqui? Um dos homens perguntou, trocando olhares com o parceiro. Ramon nem sequer olhou para eles, porque seus olhos ainda estavam fixos em Melissa. Estou tendo uma conversa com minha noiva, respondeu Ramon. O homem riu. Noiva, você quer dizer a garota que está chorando a noite toda? Eu a conheço bem porque ela trabalhava comigo no bar antes de estragar tudo esta noite. O rosto de Melissa ficou vermelho de vergonha, mas Ramon estalou os lábios. É ela mesma. E podem contar para quem quiserem, fiquem à vontade. Os 2 homens trocaram olhares incrédulos. De jeito nenhum, o homem riu alto. Ela não vale nada, Ramon. Confie em nós, conhecemos o tipo dela. Ramon levantou uma sobrancelha, tentando controlar a vontade de acertar o sujeito. E por que chamaria minha noiva de sem valor? Esqueceu com quem está falando tão casualmente? O homem deu de ombros, arrastando o parceiro para longe do duo. Com isso, Ramon voltou-se para Melissa. Então, o que me diz, Melissa? Está dentro? Melissa acordou e abriu os olhos, ainda sonolenta, enquanto sua cabeça latejava com a luz do sol que entrava pela janela. Gemeu, cobrindo os olhos com a mão. Tentou lembrar do que aconteceu na noite anterior, mas suas memórias estavam nebulosas. Lembrou-se de conhecer Ramon e como ele fez uma proposta absurda, e então se lembrou de ter dito sim. Seu coração disparou enquanto jogava as cobertas de lado, balançando as pernas para fora da cama. Precisava sair dali rápido. Cambaleou até o banheiro, a cabeça girando, e ligou o chuveiro. Em outra vida, teria gostado de um bom tempo na jacuzzi, mas isso não ia acontecer agora. Enquanto se lavava, tentou juntar os eventos da noite anterior. Lembrou-se de Ramon propondo-lhe um lugar para ficar por um tempo. Depois, ele pegou uma garrafa de vinho para comemorar, e tudo ficou confuso depois disso. Não era do seu feitio fazer isso, mas Ramon tinha um jeito especial com ela. Ainda estava surpresa por tê-lo seguido até o quarto do hotel sem discutir. Devia ter sido o vinho que a fez dizer coisas que não queria. O rosto de Melissa ardia de vergonha enquanto se vestia rapidamente com as mesmas roupas da noite anterior. Estava prestes a sair apressadamente quando encontrou um par de brincos de prata no chão. Não eram dela, pois pareciam muito caros para começar. Entre, respondeu distraidamente quando houve uma batida na porta. Para sua surpresa, uma equipe do hotel entrou elegantemente, com bandejas de comida e bebida, e atrás deles, Ramon entrou parecendo muito bem em seu terno e gravata sob medida. Seus olhos se arregalaram ao ver o homem que ela queria evitar. Bom dia, Melissa, Ramon a cumprimentou com um breve aceno. Vejo que estava prestes a sair rapidamente. O rosto de Melissa ficou vermelho ao perceber que tinha sido pega. Ah, não. Eu só estava, indo pegar um pouco de ar fresco. Ramon riu, permitindo que a equipe do hotel saísse antes de dizer qualquer coisa. Poupe-me, Melissa. Eu sei que estava tentando fugir. Não se preocupe, não estou aqui para te manter cativa, ainda. Os olhos de Melissa se estreitaram enquanto observava Ramon se aproximar. Ainda? Claro, por que não tomamos café da manhã? Ramon sorriu, apontando para a bandeja de comida que agora estava na sala de jantar. O aroma do café recém-preparado encheu o ar, e o estômago de Melissa roncou, fazendo Ramon erguer as sobrancelhas. Sirva-se.
Como se precisasse de convite, com a velocidade que seu estômago roncava, ela encheu o prato com panquecas, bacon e ovos, e deu uma mordida. Não pôde deixar de fechar os olhos, deliciada por ter um gosto muito melhor do que esperava. Ramon não conseguia desviar o olhar dela, não que ela soubesse. Fico feliz que esteja gostando, ele sorriu, servindo-lhe uma xícara de café. Por que está sempre sorrindo? Melissa perguntou, ainda mastigando o café da manhã. Ramon sorriu dessa vez, tomando um gole de seu café pela primeira vez. Porque é a melhor maneira de chamar a atenção de alguém. Melissa continuou comendo, surpresa com a honestidade dele. Não disse mais nada depois disso, nem tocou na comida. Apenas continuou a beber seu café. Ele se inclinou com um brilho peculiar nos olhos. Melissa, 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 me diga, ontem foi sua primeira experiência com vinho? O que quer dizer? Só tomei um pouco e, não foi a primeira vez. Tem certeza? Melissa ofegou suavemente, o rosto corando de vergonha ao lembrar como agiu na noite anterior. Tudo veio à tona de repente, não é de admirar que sua cabeça estivesse doendo quando acordou. Apenas esqueça o que aconteceu. Sua vergonha virou mortificação ao ver Ramon sorrindo novamente. Fazia tempo desde que ela pegou uma garrafa de vinho, isso significava anos. Estava prestes a estourar com ele quando ele parou, parecendo mais sério do que nunca. Qual é o seu emprego dos sonhos? Melissa se sentiu cheia assim que ele fez a pergunta. Qualquer coisa que dissesse agora não cairia bem em seu sistema. Seu emprego dos sonhos só fazia ficar com raiva, porque estava tão perto de consegui-lo, mas não era só para ela. Queria ser uma fotógrafa de viagens. A ideia de capturar a beleza do mundo só para contar histórias é tão incrível. Melissa engoliu dolorosamente enquanto sentia água se acumulando em seus olhos. Não era o momento para dizer tudo aquilo. Sim, eu queria. Ramon respirou fundo. Vamos comprar algumas roupas. Tenho certeza de que não quer ficar com essas o tempo todo. Mandei lavar, mas precisamos mudar. Melissa foi pega de surpresa pela mudança repentina de assunto, mas não protestou enquanto ele a puxava para fora do quarto do hotel e para a luz do sol brilhante. Havia um carro esperando com 2 homens ao lado. Ramon gesticulou para ela. Enquanto fazia, ela se perguntava se tudo aquilo não era um sonho. Se fosse, gostaria de aproveitar um pouco mais, chamar de prazer culpado ou o que fosse, era bom demais para ser verdade. Melissa não conseguia reconhecer onde exatamente estavam quando o carro parou. Ramon segurou sua mão com força enquanto saíam do carro e entravam em uma boutique moderna. Vamos comprar algumas roupas que gritem a noiva de um empresário rico, ele piscou para ela, tentando fazê-la sorrir. Melissa revirou os olhos de brincadeira. Era fácil apenas seguir o fluxo com ele. Você está gostando disso, não é? Ela fez bico, olhando intensamente para ele. Imensamente, Ramon gritou, escaneando as prateleiras. Minha mãe saberá que tipo de pessoa você é pelas roupas que veste. Você nunca me disse por que está realmente fazendo isso. Poderia simplesmente contar a verdade a ela ou até contratar uma modelo. Ramon estendeu algumas roupas para ela. Minha mãe encontraria alguma garota que eu não conseguiria entender, e modelos são muito populares. Mas você é a pessoa perfeita para isso. Mas sou apenas uma estranha, murmurou Melissa enquanto pegava as roupas dele e ia para o provador, acompanhada por 3 mulheres. Não estava acostumada a ter pessoas a vestindo, então isso era muito estranho. Para não parecer muito local, seguiu tudo que fizeram. Ela saiu do provador em um deslumbrante vestido de safira, com os cabelos soltos pela primeira vez. Ramon estava em uma ligação quando ela saiu e parecia zangado. Era o momento perfeito para retornar ao provador sem ser notada. Ela mal deu um passo para trás quando seus olhos se encontraram. Observou enquanto a expressão dele suavizava e era quase como se ele não estivesse mais zangado. Eu sabia que você ficaria bem nisso. Acho que sua cor favorita é azul, declarou, aproximando-se dela. Os olhos de Melissa se arregalaram. Nunca te disse isso. Como soube?
Intuição, ele traçou o padrão do vestido no corpo dela. Você está linda. Não, você é linda. Ela não conseguia levantar os olhos para encontrá-lo. Talvez estivesse fugindo, mas tinha que lembrar a si mesma que isso era apenas um ato. Parecia zangado quando estava no telefone, ela mudou de assunto, incapaz de permitir que a conversa continuasse. Ramon ficou em silêncio. Não é realmente importante. Ela sentiu, sorrindo, mas o sorriso não chegou aos olhos. Entender o que lhe disse a deixou um pouco triste, e na verdade era muito melhor que ele lhe dissesse dessa maneira. As mulheres começaram a vesti-la no provador, perguntando sua opinião sobre milhões de coisas, mas sua mente estava longe. Ele disse que não era importante. O que significava que não era para ela ouvir. O que estava pensando? Era melhor que soubesse seu lugar rapidamente. As próximas horas passaram rapidamente enquanto iam de uma boutique a outra. No final do dia, Melissa estava pronta para cair de cansaço. Ramon a fez comprar novos sapatos que ela não estava acostumada a usar, mas ele ainda a forçou a sentar em um salão de cabeleireiro, dando-lhe um novo visual. Estava prestes a levá-la a um spa, mas o olhar que ela lhe deu foi suficiente para dizer que já tinha tido o suficiente por um dia. Ramon ficou calado sobre isso, mas não conseguiu ficar calado sobre almoçarem juntos em um restaurante. Ela queria se opor a isso, pois o hotel estava lá, mas também estava um pouco faminta. Foi só depois de se acomodarem em seus assentos no luxuoso restaurante que Melissa percebeu que o lugar estava vazio, exceto por eles. Ramon, não me diga que reservou o restaurante inteiro. Ramon riu. Considere um pequeno gesto para minha noiva. Noiva falsa, corrigiu Melissa. Você não se acalma, não é? Ok, noiva falsa. Agora feche os olhos. Melissa hesitou, pensando em tudo por alguns segundos, mas Ramon tinha um olhar pidão fixo nela, então fechou os olhos. Ramon cuidadosamente colocou uma pequena bolsa ao lado do prato dela. Abra os olhos. Ela arfou, surpresa ao ver passagens aéreas e reservas de hotel na mesa. Viagens. Planejou viagens para nós? Ele sorriu. Para Paris, Roma e Santorini. Quero que tenhamos uma escapada de noivado adequada assim que terminarmos o jantar com minha mãe. Partiremos alguns dias depois. Mas isso é demais, Ramon. Não posso aceitar isso. Ele se inclinou. Quero que este noivado pareça real, Melissa, para o bem de ambos. Melissa não sabia por que ele estava fazendo tudo isso por ela. Era quase como se não fosse apenas uma atuação. Se alguém estivesse espionando, não entenderia que eles não estavam realmente namorando. Vá em frente e veja o que há na bolsa. A curiosidade de Melissa foi despertada quando ela pegou a bolsa. Desfez o zíper, e seus olhos se arregalaram de choque. Dentro, aninhada em uma bolsa de veludo, estava o modelo mais recente de uma marca de câmeras renomada. Oh, meu Deus, Ramon, disse ela, os dedos tremendo ao segurar a câmera. Esta é a X Pro. Tenho sonhado com esta câmera por anos. A câmera era uma obra de arte, com um design suave e a mais recente tecnologia, tornando-a a ferramenta definitiva para qualquer fotógrafo. Era quase como se estivesse sonhando com tudo o que estava vendo. Nunca tinha imaginado ter esse tipo de câmera algum dia. Não é como se eu merecesse isso, Ramon, mas estou realmente grata. Muito obrigada por isso. Ela olhou para Ramon, sorrindo enquanto lágrimas ameaçavam cair de seus olhos. Estava realmente grata. Os próximos dias passaram rapidamente, deixando Melissa nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Ainda não parecia real para ela. Estava descansando na cama do hotel com sua nova câmera na mão, verificando as fotos que havia tirado. Uma vez tinha estado em uma academia de fotografia anos atrás, antes de tudo mudar. Seu telefone começou a vibrar e tocar ao mesmo tempo na mesa. Não tinha se acostumado com o toque. Não havia necessidade de verificar quem estava ligando, só havia uma pessoa que poderia ligar. Oi, linda, a voz de Ramon era baixa e rouca. Desculpe incomodá-la, mas preciso que se prepare.
Temos um evento para participar em 1 hora. O coração de Melissa disparou. Que tipo de evento? É uma noite de premiação para jovens empreendedores. Sou um dos indicados este ano. Isso é incrível, Ramon. Parabéns. Foi tudo o que disse antes que ele desligasse. Só depois que a ligação foi cortada, ela percebeu que gostava quando ele a chamava de linda. Era a primeira vez que se vestia para um evento e, especialmente, estava indo com ele, o que significava que precisava estar no seu melhor para impressionar Ramon. Ramon trouxe muitas estreias para ela. 1 hora depois, Ramon chegou ao hotel, e Melissa já estava esperando no saguão, vestindo um longo vestido vermelho com as costas nuas e pétalas na bainha. Você está deslumbrante, Melissa. Quem não quer uma dama de vermelho? Os olhos de Ramon devoraram-na enquanto se aproximava. Ele ofereceu o braço a ela, conduzindo-a até o carro. A viagem até o evento foi silenciosa, mas havia muito sendo dito com os olhos. Ramon não podia acreditar que a garota sentada ao seu lado era a mesma que conhecera há alguns dias, dizendo palavras dolorosas. As roupas que vestia pareciam extremamente adequadas ao seu corpo, como uma modelo. Menos de 20 minutos depois, chegaram ao local do evento. Melissa percebeu que havia um tapete vermelho e rapidamente olhou para Ramon, que sorriu, fazendo sinal para ela esperar. Ele abriu a porta para ela, segurando sua mão enquanto saía. Melissa se sentiu como uma celebridade naquele momento. Observou os olhos das pessoas se arregalarem de choque ao verem os dois juntos. Acho que não é todo dia que você vem a lugares assim com uma mulher. Esta é a primeira vez que trago alguém. Nem mesmo um encontro, Ramon sussurrou em seu ouvido. A maioria dessas pessoas são colegas empreendedores e investidores. Aquele grupo ali é de outra indústria de tecnologia. Tentaram inúmeras vezes roubar meu talento. Enquanto paravam para cumprimentar um grupo de pessoas, Ramon inclinou-se para sussurrar. Este é o CEO da EdTech Corporation. Ele tem sido um bom amigo ao longo dos anos. Não quero entediá-la com todas as perturbações deles, e não quero que eles a roubem de mim. Ramon sorriu, dando-lhe um beijo antes de sair. Melissa sorveu seu champanhe, querendo algo mais suave, enquanto absorvia as vistas e sons de tudo o que estava acontecendo no salão de eventos. De repente, sentiu um toque no ombro. Ao se virar, viu 3 mulheres dando-lhe olhares diferentes, que variavam da curiosidade ao desdém. Pareciam familiares, mas ela não conseguia identificar seus rostos. Bem, olhe só o que temos aqui, uma das mulheres sibilou sarcasticamente. O novo brinquedinho de Ramon Almeida. Melissa levantou uma sobrancelha, seus instintos lhe dizendo para ser cautelosa. E vocês são? Somos as mulheres que conhecem o verdadeiro Ramon Almeida, outra mulher interveio. Não a fachada que lhe mostra ao público. Melissa sorriu docemente, seus olhos procurando por Ramon. Ah, eu vejo. Bem, sou a mulher que está com ele agora e acho que vou ficar por um tempo. As mulheres riram, revirando os olhos ao mesmo tempo. Boa sorte com isso. Você será apenas mais um número no cinto dele em breve. Os olhos de Melissa se estreitaram enquanto sua paciência começava a se esgotar. Acho que vou arriscar por enquanto. Posso parecer apenas uma garota bonita, mas acredite, Ramon vê mais do que isso. As mulheres bufaram, ficando zangadas. Seja o que for, brinquedinho. Veremos quanto tempo você dura. Com isso, saíram furiosas, deixando Melissa se sentindo vitoriosa, mas também um pouco abalada. Ela revirou os olhos, rindo de como lidou com toda a situação. Oi, sou Marcos. Não pude deixar de notar que você é a única aqui que não parece prestes a explodir de tédio. Melissa riu enquanto olhava para ver quem estava falando. Marcos, em seu smoking preto, tinha um sorriso descontraído enquanto falava, olhando diretamente em seus olhos. Acho que é uma das coisas mais legais que alguém me disse a noite toda. Marcos suspirou, olhando ao redor. O que eu adoraria fazer agora é sair daqui e comer comida de verdade. Tudo aqui me dá náuseas.
Ela estava prestes a falar quando sentiu um movimento nas costas e os lábios de alguém roçarem seu ouvido. Ei, querida. Desculpe por deixá-la sozinha por tanto tempo. Vejo que está fazendo novos amigos. O coração de Melissa disparou quando os lábios de Ramon roçaram sua pele novamente. Sentiu um arrepio no peito enquanto ele a puxava para perto, os olhos fixos nos dela. Ramon Almeida, por favor, venha ao palco para receber seu prêmio, o MC anunciou, enquanto uma salva de palmas ressoava. Ramon sorriu, os olhos ainda fixos nos dela. Parece que nossa noite está prestes a ficar ainda mais interessante, linda. Naquele momento, ela deixou de lado todos os pensamentos bons em sua cabeça e fez o que queria fazer a noite toda. Com a mão, puxou a cabeça dele para baixo e roçou os lábios nos dele. Ramon estava sentado em sua mesa, a mente voltando ao beijo que compartilhou com Melissa dias atrás. Não conseguia afastar a sensação que aquilo deixou nele. Era como se seu corpo estivesse ansiando por mais, enquanto a mente reproduzia o momento repetidamente. Tudo aconteceu no calor do momento. Até subir ao palco, não podia acreditar que tinham se beijado. Depois do evento, o ar no carro estava mais tenso e constrangedor do que nunca. Ninguém estava disposto a falar sobre o que aconteceu. Ramon, temos um problema. Nosso maior cliente está ameaçando sair devido ao recente escândalo nos tabloides. Ele voltou à realidade enquanto seu diretor administrativo irrompia na sala, parecendo agitado. Os olhos de Ramon se estreitaram lentamente. Do que você está falando? Júlio lhe entregou o iPad, a capa estampada com uma foto de Ramon no bar, ao lado de outra foto dele e Melissa se beijando. Isso está por toda parte. Nosso cliente não está feliz com a publicidade negativa. Sua mandíbula se contraiu, se perguntando como tudo isso poderia se transformar em um escândalo. Se isso era grande o suficiente para causar um problema, significava que Melissa também sabia. Ligue para o cliente, ordenou Ramon. E me conecte com Melissa também. Seu guarda-costas, Samuel, ergueu uma sobrancelha. Senhor, acho que quer dizer para eu ligar para o cliente e verificar Melissa, certo? Ramon assentiu enquanto rolava para cima, verificando o que os repórteres postaram. Sim, é isso que eu quis dizer. Júlio não esperou mais nada antes de sair discretamente da sala, deixando o chefe com o diretor administrativo. Mas a mente de Ramon continuava voltando para Melissa. Não podia deixar de se perguntar se ela estava bem com tudo isso e, mais importante, se também estava pensando nele. Ramon, você está bem? Parece um pouco distraído. Ramon balançou a cabeça, tentando se concentrar. Estou bem. Continue e inicie a reunião. Vou ligar para o cliente e me juntar a você depois. Menos de uma hora depois, Ramon entrou na sala de reuniões, e os membros do conselho interromperam o debate assim que perceberam que ele estava por perto. Graças a Deus você está aqui, Júlio exclamou, aliviado. Estamos em um impasse. Os olhos de Ramon varreram a sala, tentando avaliar a situação. Não estava com humor para isso, mas não tinha escolha. O que está acontecendo aqui? Estamos discutindo a direção do nosso próximo investimento, explicou um membro do conselho. Alguns de nós acreditam que devemos nos concentrar em expandir nossa divisão de tecnologia, enquanto outros acham que devemos diversificar para novos mercados. Ramon gemeu por dentro enquanto se sentava. E qual é o problema? Não conseguimos concordar sobre qual direção é melhor para o futuro da empresa. Os olhos de Ramon se fixaram em todos na sala. Gostaria de deixar uma coisa clara. O sucesso da nossa empresa depende da inovação e de riscos calculados. Neste momento, não podemos nos dar ao luxo de ficar estagnados. A sala ficou em silêncio, os membros do conselho aguardando sua decisão. Proponho que alocamos fundos tanto para a divisão de tecnologia quanto para a exploração de novos mercados. Vamos estabelecer uma equipe separada para supervisionar cada projeto, garantindo uma gestão eficiente dos recursos. Não posso acreditar que ainda está insistindo em um investimento imprudente em novos mercados que podem não render nada. O último homem à direita levantou-se, o rosto vermelho de frustração.
Estamos falando de milhões de dólares. Estou bem ciente dos riscos, começou Ramon. Mas também sei que jogar pelo seguro não nos levará adiante. Precisamos tomar riscos calculados para nos mantermos à frente da concorrência. Outro membro do conselho zombou. Riscos calculados? Quer dizer como daquela vez em que ouvimos você e perdemos uma pequena fortuna naquela startup falida? Ramon suspirou, tentando manter a calma. Foi um erro e aprendemos com isso. Esta oportunidade é diferente, porque temos um plano e haverá uma equipe designada para isso. Tenho certeza de que será uma equipe escolhida por você. Como podemos confiar em seu julgamento quando é tão claramente tendencioso? A mandíbula de Ramon se contraiu, mas ele manteve a calma. Meu julgamento levou esta empresa ao sucesso repetidamente. Não vou deixar que preconceitos pessoais influenciem minhas decisões. Se contarmos nossas perdas, perceberemos que temos tido mais vitórias. Se não falharmos às vezes, não podemos chegar perto de nossos pontos de vitória. Júlio levantou-se. Concordo com ele quanto a isso. Vamos deixar de apontar dedos, pois somos uma equipe geral desde a fundação da empresa. Todos podemos concordar que Ramon tem sido um líder excepcional aqui. Houve murmúrios e grunhidos coletivos na sala. Espero ver que todos têm uma mentalidade positiva em relação aos novos mercados que ele deliberou. Obrigado. Ele acenou enquanto saía da sala, como se estivesse cansado de tudo o que estava acontecendo. Tudo o que queria fazer agora era verificar Melissa. De alguma forma, não conseguia parar de pensar nela e no beijo, tanto que continuava a reproduzi-lo na cabeça a cada minuto. Seu guarda-costas estava esperando do lado de fora quando ele saiu do prédio. Não se preocupe, vou dirigir. Não confiava em ninguém para dirigir agora. Sentar no banco de trás só o deixaria mais louco do que já estava. Ao estacionar no hotel, seu telefone vibrou no painel. Já estava fora do carro quando parou para ler a mensagem. O aniversário de sua mãe era no dia seguinte. Melissa levantou a câmera, tirando uma foto do pôr do sol pela janela, perdida no momento. Não percebeu a batida na porta no início, mas à medida que persistia, abaixou a câmera, a testa franzida de aborrecimento. Melissa, abra. Sei que está aí. Seu coração disparou ao reconhecer a voz de Ramon. Hesitou por um momento antes de ir até a porta. Oi? Os olhos de Ramon se estreitaram nos cantos quando sorriu. Estava começando a pensar que não iria abrir. Oi? Melissa esperava soar casual em vez de nervosa. Eu estava apenas tirando algumas fotos. Ficaram lá por um momento, se encarando, sentindo a tensão entre eles. Posso entrar? Ramon perguntou, desviando o olhar dela. Sentiu as pernas enfraquecerem de repente. Melissa deu um passo para o lado, deixando-o entrar. Ah, desculpe, claro. Sentaram-se no sofá, de frente para a janela, deixando o silêncio crescer. Está bem? Parece um pouco cansado. Ramon suspirou. Desculpe pelas notícias. Não esperava que chamassem tanta atenção da mídia. Suspeito que seja um dos meus oponentes. É por isso que parece cansado? Não se preocupe comigo. Estou bem. O beijo foi um erro. Não planejei, mas parecia a melhor coisa a fazer. Ramon começou a rir. Sabe que não precisa se explicar, certo? Sei que tem meus melhores interesses no coração. Se não fosse assim, eu começaria a pensar que isso não teria chance. Melissa sorriu, sentindo um frio no estômago. Eu sei. Estava até preocupada em ter que fingir ser sua namorada de verdade. Isso não seria fácil. Ramon de repente ficou sério. Na verdade, era sobre isso que queria falar. O aniversário da minha mãe é amanhã e precisamos inventar uma história sobre como nos conhecemos. Ah, já é amanhã? Os dias simplesmente passaram diante dos nossos olhos. Ele assentiu. Estava pensando que poderíamos dizer que nos conhecemos em uma cafeteria ou algo assim. Isso é muito chato.
Precisamos de algo melhor. Melissa balançou a cabeça. Você nem parece o tipo que frequenta cafeterias. Ramon sorriu, surpreso que ela soubesse que ele não era o tipo que frequentava cafeterias. O que tem em mente então? Melissa pensou por um momento. Não sei, algo aventureiro, como se nos encontrássemos enquanto fazíamos paraquedismo ou algo assim. Você é louca, sabia? Já fez paraquedismo? Ela sorriu, balançando a cabeça. Não, nunca fiz. Não que isso importe. Ramon não conseguia desviar o olhar dela quando sorria. Havia algo nela que tornava tudo melhor só com sua presença. Já sei. Nos conhecemos em um avião. Você viaja muito, certo? Sim, tem certeza de que funcionária? Melissa assentiu entusiasmada. Sim, estávamos ambos em um voo para Nova York e acabamos sentados um ao lado do outro. Começamos a conversar e, bem, o resto é história. Gostei, mas o que estávamos fazendo no avião juntos? Esses pequenos detalhes são o que minha mãe tentará extrair de nós. Ela se levantou, andando de um lado para o outro. Você estava indo para uma reunião de negócios e eu estava indo visitar minha irmã. Começamos a conversar e, antes que percebêssemos, o avião estava pousando. Claro, tivemos que trocar números e nos encontrar para jantar assim que pousamos. Melissa sorriu, pulando de alegria. Exatamente, o resto é história. O telefone de Ramon começou a tocar naquele momento, mas ele colocou o telefone na coxa, deixando-o sem resposta. É minha mãe, disse finalmente quando Melissa lhe deu um olhar curioso. Poderíamos ter discutido tudo pelo telefone para não ser um grande incômodo, disse Melissa enquanto Ramon segurava o telefone, não querendo atender. Ramon se levantou, andando em direção a ela, parando a poucos centímetros dela. Só queria estar aqui para ver se estava bem. Melissa simplesmente sorriu, não querendo ler muito na situação toda. O beijo foi um erro, como ela tinha dito. Cometer um erro 2 vezes não seria mais um erro, seria intencional. Seus hormônios gritavam sempre que ele estava por perto. Quanto mais rápido terminassem com isso, melhor. Vou embora agora. Meu guarda-costas virá buscá-la cedo enquanto dou os toques finais no jantar. Obrigada, Ramon, Melissa sussurrou, acompanhando-o até a porta. Ramon se perguntou por que o olhar no rosto dela parecia semelhante ao de alguém que estava prestes a partir para sempre. No dia seguinte, Melissa estava se preparando quando ouviu uma batida na porta. Ao verificar, percebeu que era o mesmo cara que veio checar ela no dia anterior. Perguntou-se por que exatamente Ramon precisava de um guarda-costas. Boa noite, senhorita. Ramon me enviou para buscá-la. Vamos para a casa dele para jantar. Melissa assentiu, pegando a bolsa. Verificou as roupas no espelho próximo antes de segui-lo. Quando chegaram à casa de Ramon, ela ficou impressionada com a grandeza da mansão. Era diferente de tudo que já tinha visto antes. Ao entrar no quarto, viu Ramon de pé, olhando pela janela. Ele se virou para ela, sorrindo. Oi. Ele a encontrou no meio do caminho. Obrigado por vir. Eu deveria agradecer a você por isso. Não fiz nada ainda, respondeu Melissa. Ramon estava prestes a dizer algo quando ouviram barulho na sala de estar. Ambos sabiam imediatamente quem era. Ao entrarem na sala de estar, Melissa viu um homem alto e imponente, com um rosto gentil, ao lado de uma mulher pequena, que estavam de costas para eles. Mãe, pai, disse Ramon, e seus pais começaram a se virar. Esta é Melissa, acrescentou. Seus pais se aproximaram, apertando a mão dela, e a mãe de Ramon abraçou. Feliz aniversário, Senhora Almeida, disse Melissa, entregando-lhe uma pequena caixa. Meu Deus, não precisava, respondeu Graça. Melissa simplesmente sorriu enquanto caminhavam juntos até a sala de jantar. Sabia que tudo o que fizesse agora seria escrutinado pelos pais de Ramon. Diga-me, onde conheceu meu filho entediante? Perguntou Graça. As bochechas de Melissa coraram suavemente enquanto o olhar de Ramon se encontrava com o dela.
Nos conhecemos em um avião, a caminho de Nova York. Eu ia visitar minha irmã. Mal sabia eu que o destino tinha outros planos. Debaixo da mesa, os dedos de Ramon se entrelaçaram com os de Melissa, segurando-os firmemente. Eu estava indo para uma reunião de negócios também, mas começamos uma conversa fácil e decidimos nos encontrar para um café. Sabe, Melissa, você parece familiar. Graça sorriu para ela. Já nos encontramos antes? O coração de Melissa disparou enquanto tentava pensar em uma resposta. Já tinha encontrado a mãe de Ramon antes? Não achava e esperava que não. Sua mente corria enquanto tentava lembrar onde poderia ter visto a mãe de Ramon antes. Não conseguia pensar em nada, então apenas balançou a cabeça. Não acho que já nos conhecemos. Graça estreitou os olhos ligeiramente, como se estivesse tentando lembrar de algo. Poderia jurar. Ah, bem, vai me ocorrer eventualmente, disse, acenando com a mão de forma displicente. Melissa respirou aliviada, feliz por a conversa ter seguido adiante, mas não conseguia afastar a sensação de que a senhora Almeida tinha visto antes e que isso era de alguma forma importante. Enquanto continuavam comendo e conversando, Melissa tentava afastar a sensação e se concentrar em conhecer melhor os pais de Ramon. Mas, de vez em quando, ela via Graça olhando para ela com uma expressão curiosa, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Só estavam terminando a sobremesa quando Graça de repente se endireitou, os olhos arregalados de excitação. Eu sei onde já te vi antes. Exclamou, apontando para Melissa. Você é a garota da foto no jornal, não é? O coração de Melissa afundou ao perceber o que estava acontecendo. Estava temendo esse momento, esperando que não surgisse. Graça olhou para o filho e depois para Melissa. Posso falar com você em particular, Ramon? Perguntou gentilmente, começando a se afastar. À distância, Melissa observou enquanto Graça falava baixinho com o filho. Ramon ouviu com a cabeça baixa. Gradualmente, sua expressão mudou de curiosidade para preocupação, e ele parecia estar ficando preocupado com algo. No silêncio da tarde, o jardim zumbia com o murmúrio baixo da conversa, até que os ouvidos de Melissa captaram algo inquietante. A voz de Graça cortava o ar, nítida e clara. Você quer se casar com alguém que está disposta a vender o corpo por coisas materiais? As palavras pairavam pesadamente, cortando a calma. Melissa congelou, o coração afundando ao perceber a gravidade da conversa. Antes que pudesse se recuperar, Ramon e a mãe retornaram ao jardim, as expressões indecifráveis. Os olhos de Graça se fixaram em Melissa, esperando uma explicação. Sentindo-se encurralada, Melissa desabafou. Sim, sou a garota do jornal, respirou fundo, a voz tremendo ligeiramente. Estive envolvida em um escândalo com um dos professores da faculdade. Fui expulsa porque ele tinha mais poder e conexões, não por causa do que os jornais disseram. O rosto de Graça endureceu, o olhar se tornando frio. O jardim parecia prender a respiração enquanto a tensão aumentava. Melissa, firme, tentou limpar seu nome. Quero que entenda que nunca ofereceria intimidade em troca de nada. A história foi distorcida para proteger aqueles com poder. Graça se virou para o filho, a voz resoluta. Ramon, você não pode se casar com ela. Melissa sorriu tristemente, um reconhecimento triste nos olhos. Estou acostumada a essa reação, disse suavemente, a voz mal sussurrada. Quando as pessoas descobrem que estive nas notícias, nunca perguntam se as histórias são verdadeiras. Ela olhou sinceramente para Graça e Ramon. Não pode confiar em tudo que as pessoas dizem. Não sou a pessoa que pintaram, mas Graça estava impassível, a decisão firme. Você é apenas mais uma oportunista procurando tirar vantagem do meu filho bem-sucedido, acusou, sem esconder o desprezo. Melissa balançou a cabeça, a descrença e a dor se refletindo no rosto. O que mais a doía era o silêncio de Ramon, que ficou ali sem dizer uma palavra em sua defesa. Melissa encarou Graça com uma determinação que silenciou o ambiente, a voz firme e clara, carregando um peso que exigia atenção. Graça, há algo que precisa entender, começou, encarando Graça e Ramon.
Fui contratada por Ramon para fingir ser sua noiva. As sobrancelhas de Graça se ergueram, uma mistura de confusão e choque estampada no rosto. Ramon se mexeu desconfortavelmente ao lado da mãe, desviando o olhar. Melissa continuou. Nunca planejei me casar com ele. Tudo isso foi uma atuação. O tom era objetivo, mas havia um toque de diversão em seus olhos ao recordar a natureza bizarra do acordo. Olhou para Ramon, a expressão suavizando. Estava intrigada com a ideia de fingir e, honestamente, gostava de Ramon por sua atitude genuína. Foi por isso que concordei com isso. O ambiente ficou pesado com o silêncio enquanto suas palavras eram absorvidas. O choque inicial de Graça lentamente se transformou em contemplação, os olhos se estreitando enquanto processava a revelação. Então, voltou-se para Graça, o tom sincero. Graça, aprecio você. É uma boa mãe, está apenas tentando proteger seu filho, e respeito isso. Ramon quebrou o silêncio, a voz firme, mas cheia de emoção. Não me importo com o escândalo, Melissa. Importo-me com você, declarou, os olhos fixos nos de Melissa, procurando um sinal de esperança. Antes que Melissa pudesse responder, Graça interveio rapidamente, a voz cheia de frustração e preocupação. Está cego pela paixão, Ramon. Não está pensando nas consequências disso, argumentou, a voz aumentando a cada palavra. Melissa observava a cena se desenrolar, um sorriso triste tocando seus lábios enquanto os olhos começavam a se encher de lágrimas, o peso da situação pressionando-a. A discussão entre Graça e Ramon crescia, as vozes enchendo o ambiente com seus medos e discordâncias. Graça falava de reputação, de dificuldades futuras, enquanto Ramon defendia seus sentimentos, seu direito de escolher seu próprio caminho. Antes de se virar, ele sabia que era ela. Melissa estava usando as mesmas roupas do primeiro dia, parecendo mais bonita desta vez. O ar entre eles estava carregado de mágoas passadas e uma esperança silenciosa. Ramon deu um passo cauteloso em direção a Melissa. Senti sua falta, admitiu ele, a voz sincera. Tenho sido um desastre sem você. Podemos tentar novamente? Melissa assentiu, sua resolução anterior fortalecida pela sinceridade dele. Sem mais segredos, sem mais jogos, concordou Ramon, alívio evidente em seu comportamento. Tudo o que você quiser, Melissa. Ramon e Melissa caminharam juntos até o parque próximo. Enquanto caminhavam, a mão de Ramon acidentalmente roçou contra a de Melissa. Aproveitando o momento, ele gentilmente segurou sua mão, o coração batendo forte com a excitação. Sem olhar para Melissa, Ramon disse: Foi real para mim. Tentei me manter são depois que nos conhecemos. Ficou pior depois do beijo. Eu me apaixonei profundamente por você, Melissa. Tudo foi real, incluindo o beijo. Melissa ficou em silêncio, olhando para longe dele enquanto as lágrimas que lutava para conter começaram a cair. Sentiu Ramon se aproximar, e então os braços dele ao redor dela. Ele enxugou suas lágrimas com os dedos antes de beijá-la suavemente, segurando-a com firmeza. Prometa-me que, aconteça o que acontecer, você não desaparecerá novamente. Melissa mal tinha se recuperado do beijo quando ele falou. Olhando para cima, ela sorriu amplamente. Prometo que não farei isso novamente. Ele a beijou profundamente novamente, e Melissa suspirou de felicidade no beijo. Não estava sonhando. Tinha Ramon Almeida segurando-a e beijando-a. Os próximos dias foram um borrão de felicidade e planos. Ramon apresentou Melissa a seus amigos, e eles passaram mais tempo juntos, criando novas memórias. Mesmo com os desafios que sabiam que enfrentariam, estavam prontos para enfrentá-los juntos. A notícia do relacionamento deles rapidamente se espalhou, e, surpreendentemente, a reação pública foi mais positiva do que esperavam. A vida de Melissa mudou completamente, agora dividida entre seu trabalho como fotógrafa e seu novo papel ao lado de Ramon. Eles viajavam juntos para eventos, jantares de negócios e encontros familiares. Em todas essas ocasiões, Melissa não podia deixar de se maravilhar com o quanto sua vida havia mudado desde o dia em que conheceu Ramon naquele bar. Certa tarde,
Enquanto estavam sentados em uma varanda em Santorini, observando o pôr do sol, Ramon segurou a mão de Melissa e a olhou nos olhos. Melissa, você me fez perceber que posso ser mais do que apenas um homem de negócios. Você me mostrou a beleza nas coisas simples e me fez querer ser uma pessoa melhor. Quero passar o resto da minha vida com você. Quer se casar comigo? Melissa ficou surpresa, mas seu coração já conhecia a resposta. Com lágrimas de felicidade nos olhos, ela disse: Sim, Ramon. Quero me casar com você. Eles se beijaram sob o céu grego, selando a promessa de um futuro juntos. O caminho deles tinha sido cheio de reviravoltas inesperadas, mas, no final, encontraram um ao outro e, com isso, a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. E assim, Melissa e Ramon começaram uma nova jornada juntos, prontos para enfrentar o mundo como parceiros, amantes e melhores amigos, sabendo que, não importa o que o futuro trouxesse, sempre teriam um ao outro.